a mais um Holocast, o seu podcast de Star Wars. Eu sou o Rafael Bezerra. E eu sou o Debor. E nós vamos falar sobre um assunto que já tem bastante tempo que eu estava querendo discutir. Sobre as diferentes formas de se abordar o canon de Star Wars, né, nos jogos. O que eu vejo muito assim, as pessoas discutindo, né, na internet ou ao vivo, muita gente dá preferência a certos cenários que dão mais liberdade para a pessoa trabalhar, certos cenários que não esbarram com nada que tem nos filmes, ou né, qualquer série assim que seja mais proeminente. Com isso, acabam perdendo um pouco a chance de experimentar mais do universo. Eu nunca entendi isso, eu tenho que te confessar. As pessoas que querem jogar num determinado universo de franquia, como por exemplo Star Trek, Star Wars, Senhor dos Anéis, qualquer coisa grande assim, famosa de outras mídias, e entretanto não querem, tem preocupações em esbarrar nos acontecimentos canônicos. Eu acho que tudo tem o seu lugar, assim, tem a sua graça, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos primeiro dar uma passadinha na cantina para tomar um café da manhã? Beleza, porque eu tô cheio de fome. Beleza, vamos lá. Mas não é de manhã. Entretanto, um prato que vai deixar os fãs de Star Wars bem servidos é o que o Cartoon Network está oferecendo domingo à noite, não é? Ah, isso mesmo. Finalzinho da tarde. Já começou a segunda temporada da série do Clone Wars no Cartoon. Já há muito tempo, cara. Já tá quase terminando lá fora, né? E começou agora. Mas, pô, eu já vi os dois primeiros, assim, tá bem legal. Semana passada foi a maratona? Não, semana retrasada foi a maratona. É verdade. É claro que isso também não quer dizer nada, porque quando as pessoas ouvirem isso, vai ter passado talvez a mais uma semana e no futuro vai saber quando, né? Bom, quando esse episódio for ao ar, o segundo domingo, o terceiro de Clone Wars no Cartoon já vai ter acontecido. Mas de qualquer forma, não perca, porque a despeito do que você possa ter ouvido do seu amigo que também é fã de Star Wars, entretanto não gosta do desenho, ele é bem maneiro e bem interessante, dá umas excelentes ideias para jogo. Eu recomendo para todo mundo a série, cara. Eu achei o episódio que foi pro cinema legal, assim, muita gente criticou, eu achei legal. Mas cara, a série... Você não acredita na crítica que eu ouvi do filme que foi pro cinema? Acredito, tanto que você me contou já num outro episódio de Holocast. Ah, é verdade. Verdade é uma droga. Pois é, né? Mas, repete aí pra quem não ouviu. Para quem perdeu, para quem não se lembra, um camarada criticou as táticas utilizadas pelos Clone Troopers na batalha contra os droids, dizendo que isso era muito reminiscente da Primeira Guerra, que os soldados avançavam contra pontos de metralhadora e tal, e morriam aos montes, etc. Ou seja, cara, por que ele tá vendo aquilo? Na boa. Ele sabe que não vai gostar. Bom, seja como for, Clone Wars, todo domingo às 6 horas no Cartoon. Não deixe de assistir, tá muito legal. O primeiro ano foi ótimo, o segundo ano tá melhor ainda. Sabe, cada episódio está melhor do que o outro. Do domingo passado, lá fora, né? Eu acho que foi o episódio de 18 ou 19, não lembro. Eu achei assim um pouquinho mais fraco. Mas assim, a média é muito boa. Assistam, vale a pena. Ele tem previsão para terminar? Tipo, qual a temporada que ele vai terminar? Eu não ouvi nada sobre isso. Até agora eu não sei também não. Eu sei que... Ele tá rendendo essa história, né? Parece que o desfecho, né, dessa temporada, ela vai ser com Boba Fett, né, a vingança sendo Boba Fett, criança. Isso eu já tinha lido, ouvido falar. E vai ser meio comemoração, assim, aos 30 anos do lançamento do episódio 5. Legal. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Aliás, eu acho que todo mundo que assiste a série tem, em saber como isso vai terminar. Não obstante o fato de eles estarem fazendo a história das Guerras Clônicas render bastante, né, que durou, na cronologia de Star Wars, durou 3 anos e pouco, né? As Guerras Clônicas duraram 3 anos e pouco. Cara, agora, teria sido legal se tivesse durado, sei lá, uns 10 anos, né? Até pra justificar Pô, é isso que eu tinha pensado, cara. Mas assim, justamente pra poder ter justificado, né, o Obi-Wan depois ficar velhaco, né? É verdade. Claro que tem aquela teoria, né, dos sols de... Dos sols de Tatooine, né? Pô, porque o Alec Guinness quando ele faz o filme, ele é um senhor de 60 e tantos anos e tal, enquanto que o personagem mal tem 55.
Pô, é muito bizarro isso. Eu não sei se... Bom, eu não vou fazer as contas agora, mas de qualquer forma, ele é bem mais velho do que deveria ser. Mas é isso aí. E por falar em finais e tal, estamos chegando no final da Star Wars Saga, né? A linha de livros do RPG. Sim. Terça-feira agora, né, dia 20 de abril, vai ser lançado o último dos livros, o Unknown Regions, que vai falar, né, sobre as regiões desconhecidas, além das fronteiras da galáxia. Para quem não sabe, isso é o mais próximo que o Saga chega dos livros de classe. Porque ele não tem, na minha opinião pelo menos, não tem exatamente livros de classe como a gente estava acostumado com as edições anteriores de D&D, AD&D e tal. Mas esses livros, o Unknown Regions, o Galaxy of Intrigue, o Jedi Academy, eles tratam de temas apropriados a certas classes básicas do livro. Exatamente. No caso do Unknown Regions, os Scouts, né? E do Jedi Academy, obviamente, dos Jedi e outros usuários da Força, os Nobres, no caso do Galaxy of Intrigue, etc. O interessante é que, mesmo não tratando especificamente de uma classe, já que ele tem material para todas, né? E dá muito pano para manga para os GMs criarem as suas aventuras. Geralmente ele foca realmente mais num nicho. Ele foca nos temas. Mas... é nicho. Ele foca nos temas. Mas dentro desses temas você pode construir aventura para qualquer coisa. Por exemplo, o Jedi que sai vagando pela galáxia. É um tema, eu imagino, recorrente, especialmente naquela época mais antiga, né? Da República Velha e assim por diante. Dá pra imaginar também alguma coisa meio Samurai Jack, né? Um Jedi que escapou da perseguição do Império e fica se aventurando, né? Nos confins da galáxia. Né? Walter Rim. Pô, é uma ideia interessante assim, também de se trabalhar. Mas o lance, né, desses livros é que eles seguem uma linha editorial que nunca deixe pro próximo livro, né? O pessoal que escrevia, né, e editava a linha Saga, eles sempre tentavam colocar o máximo de conteúdo possível em cada livro, porque justamente nunca se sabe quando a linha vai ser cancelada de uma hora para outra, se o cara de repente vai morrer, vai ficar tudo aquilo engavetado, né? Então assim, claro que... Não, mas pior que o Rodney Thompson, ele falava coisas assim mesmo. Até porque quando ele trabalhou, né, na última versão, antes do Saga, ele desenvolveu muita coisa assim para um suplemento que nunca chegou a sair. Só que aí ele acabou encaixando muitas dessas coisas no Galaxy at War, né? Mas é mais ou menos isso. Claro que, assim, há uma preocupação de se unir o material de acordo com o tema, né? Os livros não tinham um foco só, né? Como muitas vezes são os livros de D&D, porque, assim, tem uma massa muito maior de compradores, né? Dungeons & Dragons, eu digo. Então, há mercado para se colocar um livro só de uma classe, de repente só de um monstro, só uma aventura e tal. Mas, em Guerra das Estrelas, não era assim, né? Eles tinham que tentar fazer livros que não fosse só para o jogador ou só para o mestre, que ele tivesse material para todo mundo, né? Então o livro que saísse, ele pudesse servir para todo mundo que acompanha o jogo. E eu acho, né, na minha opinião, foram muito bem sucedidos nisso. Sim. Certas outras companhias de RPG tinham problemas seríssimos com esses suplementos, porque eles ficavam sempre dizendo a regra para fazer ação tal você encontra no livro tal, compre por favor, aquela vantagem de não sei o que tá no outro livro, poderzinho. Pô, isso é um saco, né? E é muito legal porque sabe assim, que suplemento de saga é uma coisa muito modular. Sim, exatamente. Eu mais gostei. Aliás, isso é o mais interessante assim de todo o desenho, né, da mecânica do Saga, que ele é modular, tanto na construção de personagens assim, quanto o fato de você poder acrescentar novas regras ou não, né? Porque assim, as regras básicas estão todas lá no Corebook. Agora, cada livro novo desses traz novas mecânicas que você pode adotar ou não. Assim, nenhum mestre é obrigado a adotar aquela mamata dos Cunning Villain de ficar alterando o equipamento e não sei o que, né? Fazer combinações absurdas. Não, cara, eu acho legal, assim. Teve até um vilão... Saco, veja bem, um saco no sentido de que se você dá a mão, eles querem o braço. Então, se você deixa uma vez, o nego faz sempre. Cara. E assim, felizmente... De vez em quando, tudo bem.
Felizmente a gente não tem esse tipo de problema no nosso grupo, cara. Mas o que a gente vê nos fóruns, cara, é nego fazendo, assim, coisas absurdas, umas combinações muito loucas, assim, pra poder... E a combinação louca é só parte do problema. O problema é o cara querer fazer isso toda a sessão, né? Pô. Todo jogo... Toda sessão, todo personagem, todo equipamento e tal. O cara vai querer fuçar em alguma coisa do equipamento. Aí o cara diz, mas peraí, mas o meu personagem foi construído pra isso e tal. E você tem que se perguntar para o mestre, né? Por que diabos eu deixei isso? Cara, teve uma combinação muito escrota, mas assim, que eu não posso deixar de dizer que eu achei de uma genialidade incrível, cara. Um cara que jogava com o Wookie, e ele tinha um Vibro X, que era dual weapon com um Bowcaster. Cara, eu fiquei imaginando, o cara com Vibro X, daqui a pouco ele bota assim em cima do ombro. É muito bom. Cara, é algo que até se falou no Vozes dessa semana, né? Do Trilhos. Se você coloca as regras do jogo, as pessoas vão usar. Uhum. É simples assim. As pessoas vão usar e vão querer tirar proveito dessas regras para sua máxima eficácia. É da natureza do RPG. Na verdade, é da natureza dos RPGistas. Né? Mas faz parte, realmente. Mas seja como for, assim, o lance é que é modular. Você pode usar ou não, né? Isso. Para isso serve a Power Word não do mestre. Exatamente. Então, vamos pro nosso tema? Vamos lá. Tudo está acontecendo como eu previa. Cânone. Aliado ou inimigo? Nós já tivemos os dois. E, de fato, já tivemos jogadores dos dois tipos, né? Eu me recordo muito bem de um dos nossos jogadores mais antigos, assim, reclamar muito de jogos de Star Wars depois de algum tempo, porque tudo aquilo que era realmente importante já foi feito. Isso, é claro, só esclarecendo, era numa época em que só tinha trilogia clássica, e a gente não tinha acesso ao pocketbook, universo expandido, nada. Sabe qual era a trilogia clássica e os livros de RPG da WEG. Sabe qual era o comentário que eu mais ouvi em toda a minha história, assim, de jogador de Star Wars, cara? Bora fazer um personagem pra desbancar o Han Solo. Sério mesmo? Sério, era sempre assim. Não, bora fazer o nosso piloto pirata, não sei o que vai ser mais piloto, mais fodão que Solo e o Chewbacca, vão desbancar os dois, não sei o que. Cara, eu nunca escutei isso dessa forma, mas quase todos os contrabandistas, pilotos piratas que eu encontrei pelo caminho, especialmente nos primeiros anos, né, de RPG de Star Wars, tinham mais ou menos esse objetivo, porque o cara colocava o skill de pilot lá na casa do caramba e só ficava satisfeito quando estava melhor do que o do Han Solo. Bom, eu só ficava satisfeito quando o meu estava maior do que o de todo mundo. Mas é porque eu sempre quis ser o melhor piloto de sempre, né? Mas não apenas do que o Han Solo. O que é engraçado, né? Porque o Han Solo é um bom piloto, mas não me recordo assim de ser dito, caramba, ele é o melhor piloto da galáxia e tal. A não ser em fontes secundárias, talvez. Cara, não, eu acho que isso daí é muito, assim, relações públicas dele. Não, ele é a galera, assim, que tem, na verdade, o melhor merchan. Porque também muita gente, assim, fala, não, porque Luke Skywalker era o melhor piloto, não sei o quê. Por quê? Porque ele conseguiu não ser destruído ali na Estrela da Morte, que conseguiu andar direitinho, não ter o rabo explodido, pô. Ou seja, fanboísmo. Porra, ele não fez mais nada depois disso, cara. O máximo que ele fez foi cair lá com o transporte, né, em Hoth. Depois conseguiu estacionar muito mal em Dagobah. Olha, pelo menos numa coisa, o Obi-Wan velho foi sincero. Seu pai era um bom piloto quando eu o conheci. E é isso. Nada mais do que isso. E isso daí também a gente entra de novo na questão do canon. Mas então vamos lá. Existem essas pessoas. Então, assim, antes de qualquer coisa, né? Eu só queria ressaltar que eu também não acho errado a pessoa querer fazer um jogo e que ele evite, né, o canon da história. Mas, assim, às vezes a pessoa deixa de ver outras formas de diversão quando ela parte só para esse tipo de abordagem. O meu ponto é todo esse. Eu acho muito curioso que uma pessoa... Não errado, veja só. Curioso. Que uma pessoa entre num jogo de RPG, de uma franquia famosa, de uma outra mídia, e fique tentando evitar os acontecimentos canônicos a todo custo, ou então fique reclamando quando eles aparecem, porque não sobra espaço para a gente fazer nada. Eu acho que a atitude desse jogador é que tem que ser um pouquinho revista.
Pois é. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de atitude. Você chegar no jogo e tentar perceber, né? Que não, apesar de determinados eventos grandes, como a destruição da Estrela da Morte ou a fuga de Hoth e tal, terem acontecido e terem seus protagonistas conhecidos, na verdade existem outros protagonistas e outras ações acontecendo ao redor tão importantes quanto, às vezes mais até. Um exemplo que eu gosto de citar, eu acho até que a gente já falou aqui em algum outro episódio, é o seguinte: quem foram esses botanos que arriscaram a vida para pegar que morreram para capturar os planos da segunda Estrela da Morte? Como foi que a Leia conseguiu pegar os planos da primeira Estrela da Morte? Pô, de repente foi o seu grupo de personagens. E isso é legal, porque tem algumas outras mídias, né? Por exemplo, os filmes, eles não falam tudo. Eles deixam muita coisa assim, subentendido, né, do que aconteceu. Mas existem, às vezes, histórias em quadrinhos, existem audiobooks, audiodramas, e que eles tentam contar essa história, e é maneiro, assim, de você buscar isso, não como uma fonte, né, e assim, foi exatamente dessa forma, né, mas você usa como uma inspiração para você montar o teu próprio jogo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dividir, então, segundo as formas de se trabalhar o canon dentro do jogo, e vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Isso. Qual você acha que seria a primeira? Bom, acho que a primeira é aquela, né? O cara quer evitar o cânone. Sim, é o sujeito que eu até que eu mencionei, aquele que quer se esquivar do cânone de qualquer jeito, os acontecimentos canônicos, porque, na opinião dele, ou do grupo dele, colocar eventos canônicos, personagens canônicos no meio do jogo desprotagoniza o grupo. Sim. Ou seja, deixa as ações do grupo um pouco menores de alguma forma. Uma coisa que eu sinceramente discordo, mas... assim, trabalhar dessa forma não tem nada de errado, né? Mas o chato é quando o cara se limita a só isso, né? Tanto que, pô, a nossa primeira campanha aí de Star Wars... A primeiríssima? De quando a gente começou no primeiro D20, né? Ela era o quê? 25, 35 anos depois da Batalha de Endor? Isso mesmo. Era 25... Em torno disso, em torno de 30 anos depois de Endor. Uhum. Mas assim, eu acho que esse nosso exemplo também não é nem tão relevante no caso, porque apesar da gente se esquivar do canon normal, a gente também era uma linha alternativa, né? Porque tinha todo o passado dos nossos jogos anteriores, a gente também modificou. A gente resgatou muitas coisas e tal. E a gente também modificou o próprio canon, né? Porque não tinha toda aquela história lá do Yuuzhan Vong, nada disso. Até porque eu não conhecia nada da história do Yuuzhan Vong. Foi até uma surpresa quando eu encontrei aquilo no livro. Eu também. Mas quando eu li, eu achei tão escroto, eu falei, não, isso não pode ter acontecido. Então, para o bem ou para o mal, também sou culpado desse mal. Bom, mas então o que a pessoa que quer evitar, né, o cano, qual é o melhor procedimento que ela tem que fazer? Acho que a primeira coisa assim, é jogar, né, numa era, como a Legacy Era, que muita gente é fã, porque elas sentem assim, que tem mais liberdade, né, para criar ou para modificar até, ou de repente até num lugar distante, né, porque assim, tá correndo as guerras clônicas, né, mas de repente o pessoal tá jogando num outro ponto da galáxia que não tá sendo afetado, né, e assim... O foco. Exatamente. E que, de novo, acaba perdendo um pouco o sentido, né? Porque você vai jogar no meio das guerras clônicas e isso não vai afetar em nada, né, o teu jogo. De repente por que você tá jogando nas guerras clônicas? Exatamente. Escolhe outra época. De repente pode até ter uma relevância, né? Ele sofre efeitos e tal, mas não vai realmente esbarrar em nada mais proeminente assim do que apareceu em filme, que apareceu em série animada e tal. Eu diria que tem o seguinte, você pode fazer, porque a palavra-chave aqui, nessa opção, é distância. Sim. Distância de tempo, distância no espaço ou distância de foco. Que eu acho que aí entra nisso aí que você falou. Eu acho que pode ser feita uma campanha muito interessante nesse esquema de distância de foco, por exemplo, nas Guerras Clônicas, em que você não lida com as batalhas, com os droids, com as intrigas do Senado e tal, mas você vê reflexo de tudo isso no seu jogo. Exatamente. Imagina só, você tem teu jogo correndo nas Guerras Clônicas, está enfrentando uma dificuldade, está esperando os suprimentos e descobre que os suprimentos foram destruídos durante uma batalha ou estão presos no embargo, alguma coisa assim. Você é o contrabandista, né? Querendo desbancar o Han Solo. Você é melhor que o Han Solo.
E aí você tem toda espécie de dificuldades, porque a República fica restringindo o livre tráfego dos comerciantes, fica pedindo uma burocracia cada vez maior, aí você vai caindo para a ilegalidade. Tudo isso são efeitos secundários indiretos da Guerra Clônica que afetam você de maneira quase tão crítica quanto o soldado da linha de frente. Pois é. O problema dessa abordagem, né, além de tudo isso que a gente já citou, é que, assim, é legal, você pode trabalhar um jogo interessante, mas, assim, pode começar, você corre o risco, assim, de perder um pouco aquela cara de Guerra nas Estrelas, né? Mas isso é o caso patológico, né? É a pior forma. Pois é, exatamente. Você, por exemplo, você está fazendo um jogo na época da Aliança Rebelde, e, digamos, você não tem problemas com os imperiais, você quer evitar os rebeldes, você está fazendo, digamos, um jogo de criminosos, sabe? O objetivo dos caras é virar crime lords ou caçadores de recompensa e tal. Ou então você até uma coisa meio Firefly, né? Aquela série. Isso. O que, novamente, é muito legal. Sim, exatamente. Entra naquela história do distanciamento de foco. Mas aí, se você não tomar cuidado, não estou dizendo que é sempre assim, mas se você não tomar cuidado, fica com cara de genérico. Pois é. E aí, qual é o ponto, né? Se você vai estar jogando um negócio genérico, por que você vai fazer em Star Wars? Exatamente. Então, o meu conselho para evitar isso, é justamente esse. Distancie o foco, distancie no tempo ou na distância, né, mesmo física, dos eventos principais da era que você escolheu, mas tenha pelo menos um elemento de referência cruzada, uma coisa indireta ao que é canônico, né? Ao que está acontecendo de maior na galáxia. Uhum. Porque, afinal de contas, todo mundo é afetado de alguma maneira por esses grandes eventos. Pois é. Tudo pior está. Este rapaz é nossa última esperança. Não. Outra existe. Bom, a outra opção é você chutar o balde e mandar o Canon pro espaço. Como é que é isso? Basicamente é o seguinte, você já chega no primeiro momento e, sei lá, você coloca um evento que muda completamente a história que é conhecida pelos jogadores. Por exemplo, seu jogador explodiu a Estrela da Morte, e agora? Ou então, sei lá, a Estrela da Morte explodiu a base rebelde. Ou isso. Aí você entra nas histórias alternativas, né? Todo jogo de RPG, na verdade, é uma história alternativa. Sim, exatamente. Primeiro porque está contando as histórias daquele pessoal que nunca apareceu nos filmes nem nunca vai aparecer. Uhum. Então, só aí já fica tudo diferente. Como as ações do seu grupo vão influenciar a galáxia de Star Wars ao redor deles? Como os eventos da galáxia de Star Wars vão influenciar as ações do seu grupo? Se você decide mandar uma campanha aberta como essas, em que vale tudo pode acontecer, eu posso matar o Darth Vader e de repente... Que é a segunda coisa que as pessoas sempre querem fazer, né? Essa eu cansei de ver. Essa eu cansei de ver. Apesar de que no... que possa porrar o Darth Vader. Apesar que no nosso jogo, vocês, as poucas vezes que o Darth Vader apareceu, vocês tiveram a sensatez de fugir. Fala sério, cara. Eu gastei o quê? 2 pontos de destino naquela cena? Não tô falando da cena lá em Farol, não. Tô dizendo naquela fábrica lá da Super Arca. Então, é dessa mesmo. Eu tenho a impressão que eu piquei a mula. Sim, assim, não fiquei pra olhar. Isso, exatamente. Vocês perceberam a presença e já evitaram logo. Mas também o nível de vocês ajudava pra isso. Acredito que hoje em dia vocês iam ficar tentados a enfrentar. Já te falei isso uma vez, ao vivo, vou falar agora, que eu acredito que o nosso grupo poderá morrer numa Blaze of Glory assim, mas eu acho que dá pra gente engarar o Vader. Na verdade, eu acho que essa daí vai ser uma das formas... Dos possíveis finais da campanha. Exatamente. Quem viver verá, ou não. A Força Spirit está aí pra isso, né? Exato. Então, mandar o cânone pro espaço é basicamente isso. Você tem uma campanha aberta. Você tem em mente, e mais importante, seus jogadores têm em mente, que tudo aquilo que eles fizerem
não vai ter nenhuma forçação de barra para ser impedido. Se você conseguir chegar lá, por exemplo, casar com a princesa Leia, chutar o traseiro do Han Solo, problema deles. Pois é. É o que vai acontecer e pronto. Agora, sabe o que é interessante desse modo de jogo? É que a gente tá cheio de exemplo disso nos filmes. Né? Aquela famosa edição do Han atirando depois do Grido. Ou então o Anakin, que tiraram o Sebastian Shaw e colocaram lá o Hayden Christensen. O tiro do Grido, eu vou te falar que nem me afeta tanto assim, mas o espírito da força... Aquilo agrediu, né, cara? Aquilo agrediu, aquilo é agressivo, total. Pois é. Aquilo era desnecessário. Tem outras coisas pequenas, né? Tipo, colocar um novo mestre pro Obi-Wan, colocar, um Anakin criancinha. Mas isso ficou legal. Já é o melhor piloto. Não tô dizendo que o Qui-Gon Jinn não é um cara maneiro. Só tô dizendo que é uma alteração do canon. Aliás, é engraçado você falar que o Qui-Gon Jinn é um cara foda. Tem um vídeo muito divertido no YouTube, eu acho que eu vou colocar o link aqui na show notes, que é falando Qui-Gon Jinn, o pior Jedi ever. Que ele faz uma montagem só com as idiotices do Qui-Gon Jinn, cara. É muito bom. Bom, se você lê o Darts and Droids, os caras zoam o Qui-Gon Jinn até não poder mais. E cara, eu vou te falar que não é sem razão. Se vocês forem ver esse vídeo aí que eu tô comentando, vocês vão entender por quê. Mas enfim, isso exige do mestre além de uma capacidade de não vou dizer improvisação, porque também não é em cima da hora, mas exige uma criatividade um pouco mais trabalhada. Eu acho que na verdade isso daí é um grande exercício de criatividade, principalmente se o teu jogo acontece no núcleo do canon antigo, né? Então, assim, se você está diretamente inserido nos eventos que estão sendo alterados. Uma coisa mais séria nessa, digamos assim, um distanciamento mais sério, mais radical nessa história de ir pro espaço com canon, seria se o seu grupo jogar com os personagens canônicos. Verdade. É uma coisa rara. Mas eu já ouvi falar, então eu nunca testemunhei pessoalmente, mas, especialmente fora de convenção, de jogos de convenção e coisas assim. Mas eu já ouvi falar de grupos que fazem isso. Às vezes pegam, por exemplo, a Sociedade do Anel, né? Verdade. Mas eu acho que isso é mais comum em alguns outros tipos de jogos, né? Tipo Marvel, DC, né? É verdade. Marvel acontece direto, mas eu estava me referindo especificamente a Star Wars. E Marvel a gente cansou de fazer isso, né? Com resultados hilários. Na verdade não. Eu nunca fiz. Vocês porque, né, pra quem não sabe, o meu irmão ele é 6 anos mais velho do que eu. Então, quando nós começamos a jogar, ele já era maior, eu era criança, mas era todo mundo assim, criança naquela época, né? Mas depois que... O problema é que a gente era criança achando que era adulto. Pois é. E você era só criança. Exatamente. Aí chegou uma época que vocês já eram aqueles adolescentes e eu era aquele moleque super pentelho, né? Então eu fui jogado pra escanteio por um bom tempo. Vocês tinham lá sua razão. Era chato pra caralho. Mas entra muito daquilo que eu falei, né? A gente era criança, depois aborrecente, achando que é adulto, achando que é maduro, não sei o quê, e faz as mesmas merdas que criança faz. Só com uma coisa diferente. Mas enfim, tanto é que, como eu disse, a gente fazia isso direto em Marvel Super Heroes com resultados hilários. Coisas ridículas. E eu imagino que qualquer um que vai jogar Star Wars com os personagens oficiais, especialmente se for um aborrecente também, vai ter resultados hilários. Aliás, mas isso é do jogo. Agora é engraçado a gente estar comentando o Marvel, né? Porque eu já falei isso algumas vezes no fórum do TPK Brasil. Se você não conhece o fórum do TPK Brasil, tem um link aí, entre lá, é muito bom. Eu quando mestro jogos de Super, eu só mestro com o sistema do Marvel, né? Eu acho muito bom. Aí, ao contrário do que algumas pessoas acham, assim, que ele é feito para se jogar exclusivamente com os heróis, ele tem uma liberdade até interessante de criação. E na época que eu mestrava assim direto, eu vi algumas adaptações até criativas de como usar o sistema de Marvel para jogar Guerra nas Estrelas. É mesmo? É. Caraca, não lembro disso não. Como é que é isso? Não, em site, assim, né? Não é nada oficial. Bom, óbvio que não é nada oficial, mas dá uma palhinha aí, como é que era isso? Não, basicamente assim, você adaptava os poderes, né?
superpoderes para serem como poderes da força, né? Telecinese, não sei o que, raio. E, né, os skills, atributos, não tem nenhum mistério, né? Ele dava sugestões, assim, de como você trabalhar isso. Sim. Adaptava as naves. Eu vou ver se ainda existe esse link aí. Se existir, eu coloco aí pro pessoal. Maneiro. Bom, as desvantagens de você ter um espaço aberto, uma galáxia aberta toda para você jogar, quais seriam? Cara, assim, a grande vantagem que a gente falou é o exercício da criatividade, liberdade de ação. Eu acho que a grande desvantagem é você ter que criar o tempo todo, né? O tempo todo você tem que imaginar que rumo que aquilo vai tomar. E assim, e não é só que rumo tomar, né? Porque, na verdade, isso é muito fácil, não é muito diferente do qualquer outro jogo. Mas eu acho que a dificuldade maior é você pensar que rumo isso vai tomar de forma que ainda tem a cara de Guerra das Estrelas, né? Que os acontecimentos sejam diferentes, mas que você ainda tem uma identificação, né, dos resultados. Eu acho que é importante frisar uma coisa. Essa história da identificação, né, do seu jogo em particular com a franquia, com a mídia que você está tentando adaptar, é uma coisa muito importante em jogos desse tipo, né? Como Guerra nas Estrelas, como Senhor dos Anéis, principalmente, Pendragon, que é outro favorito nosso. Pô, aliás, eu pensando, né, sobre essa questão do canon, eu percebi que eu sou muito fã de jogos de cenário assim estabelecido. Eu gosto de trabalhar cenários em que você tem uma história pronta e você cria em cima dela, né? Você adiciona mais coisas. Eu gosto muito disso também. Tem a tal da famosa teoria dos jogos, né, de RPG, que hoje em dia já está um bocado fora de moda, mas que diz basicamente assim: você pode encaixar os tipos de jogador em 3 tipos. O joguista, o Sim. narrativista e o simulacionista. Uhum. Existem discussões, nos últimos 10 anos, discussões sobre essa teoria inflamaram a internet inteira, né? Pelo menos um pedaço da internet dos RPGistas. E muita gente acha essa teoria uma idiotice. Grande parte da internet, então. Grande parte. Uma idiotice, uma perda de tempo, uma coisa estúpida e tal. Cara, mas eu vou te falar que essa divisão tripartite, assim, eu acho interessante. E eu me classifico mais ou menos como simulacionista. Uhum. Entendeu? Eu gosto desses universos estabelecidos, esses universos de franquia. Eu gosto de brincar com eles, eu gosto de extrapolar, né, várias coisas, assim, o que aconteceria se. Gosto de pegar principalmente os acontecimentos secundários. Rapidão, eu não vou entrar muito no mérito não, mas o simulacionista não era o cara que estava lá pela simulação da realidade? Eu não sei, como eu te disse, as definições eram milhares, e por isso que a teoria acabou perdendo credibilidade. Até. Mas a minha definição de simulacionista, pelo menos aqui o rótulo que eu adotei para mim mesmo, tá. Se os outros discordam disso, que se dane. Não, tudo bem, só para entender aqui. É importante. O rótulo que eu adotei para mim mesmo é que o simulacionista é o cara que gosta de simular aquele mundo que ele está jogando. Ou seja, é muito mais fácil falar sobre isso em mundos de franquia. Então, se é Star Wars, é justamente o cara que fica pensando nas consequências dos atos, né, que o grupo dele tomou, no que aconteceria se o Império demorasse mais a cair, se o Luke Skywalker tivesse falhado de destruir a primeira Estrela da Morte, e assim por diante. E é o cara que, e além de tudo isso, ele tenta dar uma cara específica para os seus jogos. Então, queira ele fugir do cânone, queira ele jogar de acordo com o cânone, acima e além disso, ele se importa em deixar o seu jogo com a cara de Star Wars. Sim, exatamente. Com a cara de Senhor dos Anéis. E eu acho que isso é o simulacionista para mim, é isso que eu gosto de fazer. Eu acho que toda vez que você fala uma adaptação, né, seja de adaptação de um livro para o cinema, seja de um filme para um jogo, você sempre tem que adaptar, né, independente. Mas a preocupação maior é sempre justamente isso, você adaptar, mas fazendo com que tenha a cara, né, tenha o espírito vivo ainda. Porque senão, assim, beleza, você pode muito bem jogar, pegar as regras de Guerra nas Estrelas e jogar Jornada nas Estrelas. Pô, nada impede, né? É o que o nosso colega Renato de Recife estava tentando fazer aí, né? Tá doido pra fazer, né? Assim, que ele é possível. Pois é interessante isso, pô, não existe nenhum mal, né? Mas a partir do momento que você vai jogar Guerra nas Estrelas, eu acho que você tem que se esforçar para que seja, né, tenha essa cara mesmo. E assim por diante. Guerra nas Estrelas sendo Guerra nas Estrelas, Star Trek sendo Star Trek e tal.
Agora, a minha opinião pessoal, quer dizer, a minha maneira de lidar com o cânone, ela entra um bocado nessa segunda opção, né, de mandar o cânone para o espaço, no sentido que eu não tenho medo de mandar o cânone para o espaço quando ele tem que ir para o espaço. Ou seja, eu não fico segurando os jogadores para manter os eventos canônicos. A verdade é que assim, a gente está dividindo, né, em 3 possibilidades. Na verdade, é uma coisa só. Mas na verdade, assim, não significa que você tem que adotar uma delas para a sua forma de jogo e ir para frente, né? Em diversos momentos você pode fazer, né, alterações, você pode se distanciar, né? Mas é uma forma de dividir o pensamento, né? A forma de se analisar. E o mais importante de tudo, soubemos que o Imperador está supervisionando pessoalmente os estágios finais da construção dessa Estrela da Morte. Muitos botanianos morreram para nos trazer essa informação. Almirante Akbar, por favor. Como eu disse, eu não tenho medo de mandar o cânone para o espaço, mas o meu preferido mesmo é a opção número 3, que a gente listou aqui, justamente eu trabalhar com o cânone. Sim, o que é isso? É você tomar o cuidado devido para não deixar o cânone ficar maior do que os seus protagonistas, porque isso é ruim. Né? Cara, sinceramente, não tem nada mais desagradável do que o mestre que não permite certas coisas acontecerem. Não, porque não é assim que aconteceu, não, esse já foi feito. Isso é muito chato. Realmente, eu tenho que dar razão para as pessoas que preferem não flertar com o cânone se elas têm um mestre ou um jogador disso. Porque, na verdade, pior do que ter um mestre que faz isso é ter um jogador que faz isso. Porra, cara, a pior coisa é o advogado de cânon, cara. E tudo já está previsto. Porra, sabe? Não pode acontecer, não pode desviar 1 milímetro. Não. E, cara, se você não pode desviar 1 milímetro, pega o filme e vai assistir. Cara, sabe? Pega o livro e leia. Teve uma vez, nós estávamos jogando Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis, eu achei que você fosse falar dos 60. Era muito bom, porque a gente estava passando numa área, né, que... Vou te falar qual área foi essa. Você tava passando... A gente estava passando naquela região de bosques e florestas em que o Faramir, né, filho de Denethor, vive, ou viveria dentro de mais alguns séculos e tal, mais alguns anos, na floresta na região de Ithilien, que já era tomada pelos orcs de Minas Morgul naquela época. Uhum. Mas conta aí. Então, aí eu tava... Era D&D, né? Era uma adaptação assim com D&D. Eu jogava com um elfo clérigo, né? Então, assim, ele era um discípulo do Valar, né? Recebia alguns poderes por isso. Então a gente estava passando naquela região, tinha algumas ruínas, né? Tinha umas estátuas dos reis, né? Quebradas, assim. O personagem... O Frodo e o Sam encontram mais tarde. Exatamente. Aí... A cabeça do rei tá com umas florzinhas, parece uma coroa e tal. Aí eu passei, assim, o meu personagem, assim, tocado, né, com aquilo, a queda dos homens, né, e eu resolvi usar uma magia que ela consertava as coisas, né, pra poder... acho que primeiro, segundo nível, pra poder restaurar a estátua. Aí beleza, eu fiz isso, o mestre virou pra mim e falou, tá, tudo bem, mas você sabe que depois ela vai ficar quebrada. Por quê? Porque ela tem que estar quebrada aqui quando o Frodo e o Sam passarem e tal. Então depois os orcs vão passar aqui e vão quebrar tudo. Eu fiquei olhando assim, atônito pro mestre, assim, com ele dizendo aqui. Aí, eles vão fazer isso mesmo? Vão. Tá bom. Então tem alguma estátua que esteja mais inteira? Aí ele tem não sei o que. Tá bom, então eu vou quebrar a estátua toda. Ali, vou quebrar a estátua toda, porque então se tem que estar igual aqui quando o Frodo e o Sam passarem, eu quero ver os orcs vindo aqui com a garrafa e restaurar a porra da estátua. Porra, cara. Isso também foi agressivo. Pô, mas, sabe, às vezes tu precisa, né, fazer umas escrotidões dessa pra fazer a pessoa acordar, cara. Enfim, piadas à parte, realmente existe esse problema com a devoção muito estrita ao cânone. Né? Você pode... Não vou dizer que vai chegar a situações tão grotescas quanto essa, mas você não pode ser prisioneiro do cânone, até porque sempre existe uma flexibilidade. Sim, claro. Exatamente. Certo? Por exemplo, uma coisa boba que me veio à cabeça agora. A gente sabe que a Estrela da Morte saiu lá das suas docas, do seu dique,
já com todo o pessoal, todo o oficialato presente, o Darth Vader chegou um pouco depois, eles vão, capturam a Leia, explodem Alderaan, vão para Yavin e aí morrem. Aí a Estrela da Morte é estourada. Agora, se no seu jogo você quiser demonstrar o poder terrível da Estrela da Morte e tal, e aí ela explode o planeta do seu personagem, já pensou se um cara chato levanta a mão assim, na verdade a Estrela da Morte só explodiu Alderaan e não sei o que e tal. Porra, qual o sentido, né? Não é dramático bastante, não é legal, não foi. O importante é que seja bom para todo mundo que está na mesa. Jogo, sim, exatamente. É uma coisa que eu até comentei no TPK Brasil essa semana. Eu acho que jogo é aquilo que acontece na mesa com todo mundo. Sabe? O canon é muito importante, o canon é bom que sirva de guia, mas ele não é uma camisa de força. Sim, exatamente. E isso até entra numa questão, né, que eu acho bom de se trabalhar quando você vai fazer um jogo que é mais inserido no canon, que é o quê? Você definir os graus de relevância do seu canon, né? Quais são os acontecimentos que são mais importantes e os acontecimentos que são oficiais, mas que são menos importantes para você. Pô, até o Jorge Lucas faz isso. Pois é. Então, assim, você pode dizer que, sei lá, a primeira trilogia é mais correta. Então, tudo que aconteceu lá provavelmente vai acontecer dessa forma, a menos, né, que de repente tenha alguma alteração pelos jogadores, mas, assim, a princípio, a primeira trilogia é oficial. Aí, depois dos acontecimentos da primeira trilogia, você resolve que não, na verdade, eu quero que, depois da primeira trilogia, o que apareceu nos games seja oficial. Então, o que aconteceu lá no Force Unleashed está valendo, o que aconteceu no... O Force Unleashed eu já acho uma puta forçação de barra. Assim, eu vou te falar que é um pouco forçação sim, mas é legal também, sabe? É uma visão interessante. O jogo vai andando e tal, você tá, não, maneiro, legal tal. Chega no final, com a Princesa Leia e o pai adotivo dela na Estrela da Morte, então eu olho pra aquilo e falo, parece que tá chegando no final do filme e temos que terminar a história. Né? É uma coisa esquisita. Aliás, eu até quero ver o que eles vão fazer no Force Unleashed 2, né, cara? Não, eu tô bolado. O que falta? O que mais que eles vão colocar ali? Não sei, cara, mas eu vou jogar. Não vou jogar com certeza, porque eu acho que não vai ter pra Wii. Cara, que sacanagem. Eu já fiquei triste que o Force Unleashed Sith Edition não teve pro Wii. Que, aliás, também é uma forma interessante de se trabalhar com o canon e o espaço. Não esquenta não, o PS3 tá vindo pro Brasil. Mas eu não sou fã de PS3, assim, eu acho fodástico, né? Join the dark side. Não, cara, eu sou o lado da luz. Eu tenho um Wii divertido e casual. Mas então, você define quais são os graus de canon. Então você pode dizer que a primeira trilogia, né, é mais oficial, depois os games. Aí só depois vem a segunda trilogia. Esse é um negócio muito importante para você manter a sua própria sanidade também. Exatamente. Porque a partir do momento que aparece um jogador dizendo, porque na história tal aparece um Bounty Hunter que tem uma arma não sei o que, e na verdade ele fez um acordo com o Boba Fett, parará pão duro, eu queria fazer um negócio parecido, e você, o quê? Nada contra, entendeu? De repente a ideia do cara é maneira. E também... Só que são tantas referências, são tantas coisas que você tem que estabelecer uma linha de corte às vezes. Pois é, e também para evitar aquele problema, assim, vou mestrar uma campanha, sei lá, de New Jedi Order. Beleza, tal, não sei o que, vamos jogar, tô pelhadaço, tal. Pô, eu li aquela novel, aí você, qual? Hã? Hein? Pois novamente, nada de errado, só que se o mestre não tem a referência... Exatamente, o mestre não é obrigado a conhecer também todas as referências que existem. E vamos combinar que tem referência pra cacete. Claro, né? Os caras têm que ganhar o pão deles. Mas... Então, eu acho que tudo tem que ser uma negociação, sabe? O mestre também estabelece a linha de corte, mas ele também não deveria ser tão rígido. Sim, se claro. o cara vem com uma ideia interessante, você pelo menos olha pra ideia, estuda, vê como é que dá para encaixar e tudo, certamente você vai conseguir chegar numa solução de compromisso que agrade todo mundo. E assim, é até interessante isso, né? Quando o jogador traz uma outra ideia, ou né, vê alguma outra mídia, ou até o próprio mestre, é que você pode adaptar
histórias assim de outros personagens, né? Ou até alguma história paralela de um personagem principal e adaptar para os jogadores, né? Então, de repente, teve alguma aventura numa HQ legal que aconteceu com o Luke, mas que você pode adaptar muito bem pro teu grupo da Era Rebelião, pô, eu acho muito maneiro, sabe? Eu fazia isso direto em Pendragon. Pô, Pendragon, cara, era o... Eu pegava todas aquelas aventuras secundárias do Lancelot e botava pra vocês resolverem. Pra quem não conhece, Pendragon é um RPG, né, de cavaleiros na época do Rei Arthur. Na Bretanha do Rei Arthur? Na Bretanha do Rei Arthur, né? Existe até um jogo nacional, eu não tô lembrado agora qual é o nome dele. Existiu, é o tempo verbal correto, né? Assim, os livros ainda estão por aí, né? Pode até não ser mais produzido. Acho que é Crônicas de Arthur, Crônicas da Bretanha, Crônicas de Avalon, não é isso não? Cara, eu não sei. Eu sei que saiu no RPG no Bob's naquele dia. Eu quis dar uma olhada, mas eu não pude aparecer no dia marcado. Eu fiquei muito curioso, mas nunca encontrei a parada. Assim, eu cheguei a dar uma folhada e tal, pareceu interessante, mas pra quem já tem Pendragon, não realmente acrescentava nada, né? Agora, eu diria que era uma excelente porta de entrada. Exatamente. Se você nunca viu e tal. Se você não tem uma outra referência e tal, tem a chance de pegar, eu acho que vale a pena, né? Agora, se você é um fã hardcore, assim, de Bretanha arturiana, cara, tenta conferir aí o Pendragon, que é um RPG, assim, muito bom. Permanece o nosso favorito, apesar da gente não jogar há muito tempo. Bom, eu não jogo há muito tempo, né? Você, pelo menos, consegue mestrar uma vez ou outra. Mestrava, assim, sem compromisso, um jogo de Senhor dos Anéis usando as regras de Pendragon. Mas isso aí é outra história e deixa pra lá. Mas o que eu ia dizer é justamente isso. Existe o personagem Lancelot, né? Lancelot do Lago, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. E o que talvez vocês não tenham ouvido falar é que na literatura medieval, o Lancelot tinha uma série de aventuras menores, aventuras secundárias. Até porque uns 20 autores diferentes escreveram sobre eles durante a Idade Média. Exatamente. Não tinha esse negócio de propriedade intelectual, era uma festa. Quem queria escrever, escrevia. Aí, como o autor do Pendragon é um cara hardcore com bolas de aço, ele conhece todas essas histórias de trás para frente. E ele listava várias delas como sementes, sugestões, ideias para aventuras, né, para microaventuras assim tal. Então eu peguei muitas delas, adaptava e colocava para o grupo. Então, aliás, o Lancelot fez, digamos, em algum livro medieval perdido, nas brumas do tempo, e aí eu adaptei para o grupo para aventuras para geral se divertir, para fazer. O próprio autor incentiva esse tipo de coisa, né? Porque são tantas histórias, tantos contos menores. Alguns histórias. Pois e que é uma fonte neojogatável, assim, de ideias para você poder adaptar. E isso pode ser usado, assim, nos jogos, né? Porque se você pega, por exemplo, aqueles quadrinhos antigos de Star Wars, ou mesmo todos os pockets, né? O universo de todos os pockets de Star Wars e tal, você vai ver coisas que são autocontraditórias. Pois é, exatamente. E assim, é difícil não ser existir na mesma linha. Então você pega aquilo ali e adapta. A partir do momento que você tem muita gente, né, criando histórias diferentes, acaba que você vai ter conflito. É inevitável. Não dá para escapar disso. E, na verdade, isso é um exercício do que a gente vem falando ao longo desse episódio. Você tem que trabalhar com o cânone, seja distanciando um pouco no tempo, no espaço, ou no foco. E quando a sua ideia interessante esbarra com um acontecimento canônico menor, o cânone que vai para o espaço, que se dane ele. Mas eu digo mais, sabe? A coisa mais interessante de trabalhar com o cânone é você esbarrar com o cânone, mas você não alterar. As coisas acontecerem de tal forma que você... confirma. Exatamente, que você faz parte da cena. Quando isso consegue acontecer de forma bem fluida, cara, é muito legal. Porque... Eu acho isso interessante durante os chamados eventos secundários da trama. Exatamente. Já mencionei lá atrás. Olha, eu acho que nem... roubou os planos, né, da Estrela da Morte. Não, mas então, eu acho que não é nem... Assim, existe isso é interessante, mas eu tô contando, né, quando você participa de uma cena assim grande, né? Por exemplo, o teu piloto foi um dos caras que tava no ataque à Estrela da Morte, sabe?
Pô, ele é um daqueles caras que é mostrado recuando junto com o Ed, de repente. Pô, ou então que se dane, ele tava lá com o Luke o tempo todo. Ou então, imagina só, você tá na base de Hoth, os Imperiais estão atacando e tal, e vem o Luke Skywalker no rádio dizendo que ele perdeu o artilheiro dele, precisa da tua ajuda pra poder derrubar o AT-AT. Pô, cara, muito maneiro, sabe? São desvios menores do cânone que, entretanto, só servem pra enriquecer a sua história. Sim, com certeza. Toda vez que o mestre consegue tecer, né, os eventos de forma que para frente eles vão ser tramados, né, junto com a história, isso cria uma pregnância muito maior, porque toda vez que o jogador for rever aquela história, né, for ver os acontecimentos, ele vai lembrar que, pô, meu personagem estava ali no meio, meu cara é aquele que está ali atrás, sabe? Vai começar a inventar, assim, de ver que ele esteve lá presente. E toda vez que isso acontece, cara, eu acho que é uma grande vitória, né, pro grupo todo. Desde que não aconteça a síndrome de Figwit. Síndrome de? Figwit. Tá, explica aí agora. No Senhor dos Anéis, né, nos filmes, veio atrelado, claro, um card game, né? E uma das figuras, assim, que acabou sendo aproveitada pro card game é de um elfo que estava no Conselho de Elrond e virou uma cartinha lá de não sei o quê. Por alguma razão, aquele cara virou uma sensação, uma celebridade instantânea na época do primeiro filme, né? Aí deram um apelido para ele de Figwit. Frodo is great. Who is that? Né? E aí o cara ficou tão... o fã-clube do sujeito ficou tão grande, encheram o saco do Peter Jackson e tal, escreveram e-mails e cartas para ele, que ele até, o ator, né, até conseguiu uma cena falada. Quando ele fala com a Arwen. Aquele elfinho que vem dizer pra Arwen que os barcos já estão prontos, não sei o que. Senhora, por favor, não vai embora. Então, se você conseguir evitar essa coisa, que vamos combinar que é meio ridículo, tá tudo beleza. Não. Ai, que coisa idiota. Mas não, com certeza. Esses extremos assim não tem nada a ver. Mas assim, eu tava conversando outro dia com um dos nossos ouvintes, o Carlos, ele estava contando uma história de quando ele conseguiu, né, trabalhar bem a trama do canon na história dele, em que um dos jogadores era um Jedi e o mestre dele, ao longo da história, né, ele foi dizendo, né, sofrer de dores terríveis, né, estava sofrendo por um mal incrível e tal, e no final das contas acabou que o mestre dele, ele foi pro lado negro e se tornou o Darth Sion, que é um dos Siths lá do KOTOR. Ah, legal. Esse é um exemplo legal de como você pode colocar os jogadores no background, né, no plano de fundo, e depois ver que eles participaram ou tiveram contato, né, com o passado de algum outro personagem com uma relevância maior ou menor, né, mas que está na história oficial, pelo menos na história oficial do game do KOTOR. Bem legal isso, e ilustra bem o que a gente estava falando até agora. Uhum. Você ter... Acho que a palavra-chave aqui, quando está trabalhando com cânone, é flexibilidade. Jogo de cintura. Sem isso, a força está com você. Sim, com certeza. Eu acho que com isso a gente encerra esse pequeno papo, né, do cano. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem comentar sobre esse episódio, apareçam lá no fórum do TPK Brasil, www.tpkbrasil.net. Se quiserem mandar um contato pra gente, manda um e-mail, né, pro contato@terceiraterra.com. Tem o Twitter da Terceira Terra, né, que é o @3aterra. Você coloca a hashtag Holocast. Não esquecendo, né, que você sempre pode mandar suas dúvidas, suas perguntas pro formspring.me/holocast. E lembrando, né, a nossa música de abertura, agora também a nossa música, né, sendo de encerramento, é do Marcos Klein. Entre no site dele, www.marcosklein.com. É isso aí, então. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.